Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Galera, estou trazendo um assunto muito importante dentro da língua portuguesa, na verdade, importante no contexto geral, para a língua portuguesa, para a matemática, para conhecimentos específicos, independente do cargo o qual você vai concorrer. Interpretação textual é fundamental para a vida, de modo geral, beleza? Hoje eu trouxe 10 questões, sendo 4 da banca Sebrasp, antigo CESP, e 6 questões da banca FGV. Mateus, por que questões dessas instituições? Gente, são as bancas as quais a gente vê aí cobrar uma língua portuguesa no mais elevado nível, por vezes até tendenciosamente ali, criando uma língua portuguesa nova, por que não dizer? Beleza? Vamos em frente, pessoal, caminhar aqui dentro das nossas questões, aprendendo. Eu vou tentar trazer o mais calmo que eu conseguir aqui, tá certo? O mais compassado possível, para que vocês possam aprender, acima de tudo, com os conteúdos abordados no nosso encontro de hoje, beleza? A ideia é comentar questão a questão, é nós vermos e entendermos principalmente o que está sendo cobrado. Vamos lá, vamos ver aqui a nossa primeira questão, o que é que ela traz para a gente aí em face ao previsto aqui, beleza? Olha só, pessoal, a primeira questão diz assim: toda vez que você pegar uma questão de interpretação textual, toda vez que você pegar uma questão que contenha texto, a primeira dica que eu vou dar a vocês é a seguinte: não de imediato leiam o texto. Pode parecer conflituoso, mas é uma dica valiosa. Por quê? Gente, na hora da prova, o que você menos precisa é ter desgaste mental, tá? Fadiga mental, excesso, sobrecarga, isso você não pode ter ou deve ter o mínimo possível. Se você ler o texto e for nos itens, for analisar o que a questão quer, quando você for ler aqui o comando da questão, você já vai ter até esquecido o que você viu do texto. E às vezes também, nunca é demais lembrar, que pode ser que a questão nem peça para que você faça a leitura na íntegra do texto. Beleza? Então veja, olha só. O segundo período do texto, opa, a banca já está trazendo para a gente aqui no comando da questão um comando específico do segundo período do texto. Apresenta uma expressão para a afirmação que é feita no primeiro período. Então, gente, preste atenção. A banca está dizendo assim: o segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação que é feita no segundo período. Verdade, Matheus? Vamos ver. Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Para uma criança pequena, é o verbo ser, tá certo? Muito mais difícil racionalizar. O segundo período está explicando o primeiro? Está. Gabarito certíssimo. Então, não li o texto todo, eu li o que a banca me forneceu. O segundo período do texto está explicando o primeiro? Opa, Matheus, o que é período mesmo, gente? Período, lembre, a marcação, tá certo? Pode ser simples ou pode ser composto, dependendo da quantidade de orações. Tem uma oração aqui, nós temos o primeiro período, aqui nós já tivemos o segundo período com o verbo racionalizar, beleza? E aí nós podemos aqui identificar que, de fato, o segundo período justifica, explica o primeiro período aqui. Li o texto todo? Não li. Vai ser necessário? Vamos ver, porque as próximas questões também são do mesmo texto, beleza? Vamos ver o comando. Você já aprendeu comigo que você não vai ler o texto na íntegra. Primeiro você vai vir no comando da questão. O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento da pandemia, porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos. Vamos ver. Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida durante uma pandemia. Opa, até aqui a gente encontra algum acordo. Ela ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Então, até aqui você já tem sua resposta. A questão está dizendo que o texto defende que as crianças toleram o momento da pandemia porque elas não racionalizam, mas na verdade não é isso. Elas não toleram porque elas não possuem os recursos cognitivos necessários para entender, para compreender de forma tão abstrata, algo tão abstrato como o coronavírus, algo tão amplo, tão solto, feito coronavírus aí. Então o gabarito aqui está errado, beleza?
Gente, nessa segunda questão, o que é que eu fiz? Eu entendi o que é que a questão estava trazendo e confrontei com o que o texto apresentava de informações. É basicamente fazer isso, beleza? Questão de número 3, é o mesmo texto. Quando mudar, eu aviso vocês, tá? Depreende-se, Mateus, verbo depreender, inferir, interpretar, tá certo? Depreende-se da leitura do segundo parágrafo. Veja que eu não vou ler o texto todo. A banca agora pede que eu faça a leitura do segundo parágrafo. Diz assim, do texto, que reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e repetidas. Vamos ver. Esse tipo de conduta dos pais é por definição particular. O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças ou até em diferentes momentos de uma mesma criança. Ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende, em alto grau, de sua condição cognitiva e emocional. E essa condição tem a ver com os adultos que a cercam. Gente, olha o que é que diz. Está dizendo que a gente depreende do texto de que as reações das crianças são estímulos, em geral, imprevisíveis e repentinas? Não, gente. Essa condição tem a ver com os adultos que a cercam, além do fator cognitivo e emocional, mas também com a influência a qual os adultos podem exercer ali em face às crianças. Gabarito errado. Percebem, gente? Interpretar texto é isso. Não adianta, de forma global, você ler o texto e vou responder. Não é assim que funciona. Você precisa entender o que a questão está exigindo, dedicar energia para resolver aquilo que a questão está trazendo ali e dessa forma ir finalizando, trazendo as questões. Nossa última questão da banca Sebrasp vai dizer assim: sugere-se do texto que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos que a cercam. Gente, essa questão aqui, nós conseguimos respondê-la somente com base no que nós vimos na questão anterior, concordam? Lembra? Olha só, deixa eu voltar. O que é que nós lemos aqui, ó? Veja, o estímulo de alto grau. Sua condição cognitiva e as suas condições têm a ver com os adultos que a cercam. Aí a questão está dizendo aqui, é de número 4. Sugere-se do texto, ou seja, o texto deixa subentendido ali que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos. Verdade, Mateus? Verdade. A gente viu que os adultos podem sim exercer influência, não é? Além dos fatores cognitivos e emocionais aí em face às crianças. Gente, interpretar é trabalho com o passado. É trabalho que você não pode fazer às pressas, não pode fazer preso aos seus valores pessoais, suas crenças, seus pontos de vista, porque a banca, por vezes, ela quer saber com base no que o autor trouxe para o texto. Então, interpretar é isso. Olha, 4 questões nós respondemos, mas já aprendemos bastante. Vamos agora adentrar na banca FGV. Galera, esse é o jeito FGV de cobrar a interpretação de texto. Por vezes, eles cobram a interpretação no sentido estrito sensu e por vezes eles vão cobrar algum conceito ou outro ali atrelado, tá certo? A interpretação. Na questão de número 5, ele diz assim: lê a frase abaixo com atenção. Porque quando você lava as roupas justas, elas ficam mais justas. Mas quando lava as largas, elas ficam mais largas. Então, vejam, há uma indagação, há uma pergunta aqui. Aí ele vai dizer, sobre o significado e estruturação, é correto afirmar que a pergunta na frase não tem resposta possível? Letra B. Os dois segmentos que compõem a frase mostram uma relação de causa e consequência? Vamos ver. Letra C. O segundo segmento da frase que compõe a pergunta não omite alguns termos por elipse? Vamos descobrir. Letra D. A resposta a essa pergunta deve conter referência a diferentes sistemas de lavagem de roupas? Será? Vamos ver. Letra E. Por tratar-se de uma pergunta, a forma interrogativa inicial deveria ser o porquê junto sem acento, né? E não o porquê separado sem acento. Gente, isso aqui já pode cortar, tá certo? O uso do porquê aqui está adequado, não há o que se falar nisso. Vamos por eliminação. A pergunta feita não tem resposta possível? Não é bem isso. É possível que nós apresentemos resposta sim. Os dois segmentos da frase mostram relação em segunda de causa e consequência? Não. As justas, quando elas são lavadas, elas ficam mais justas, então está no mesmo parâmetro. As largas ficam mais largas, então não há causa e consequência nesse sentido, tá certo?
Não temos. Letra C. O segundo segmento da frase que compõe a pergunta não omite alguns termos por elipse. Está aqui o nosso gabarito, pessoal. Letra C. Mateus, mas espera, eu comento já a letra C. A letra D, ele diz, a resposta para essa pergunta deve conter referência aos sistemas de lavagem de roupas. Não, né, pessoal? Aqui é uma extrapolação, uma viagem da banca aí, fora dos contextos aí. Pessoal, essa questão em específico da nossa querida FGV, ela é um tanto que polêmica. Por quê? Ela diz que não se omite alguns termos por elipse. A gente lembra, eu quero lembrar a vocês que, galera, o que nós temos aqui é algo chamado de zeugma. O que é o zeugma, Mateus? É uma omissão de termos também, tá certo? Omissão de termos. Ou seja, é igual um tipo de elipse. Só que a banca não deixou claro se ela queria o tipo de elipse. Ela disse que não há omissão por elipse. Mas, na verdade, no meu entendimento, há omissão por elipse. Elipse sim, porque o zeugma é um tipo de elipse. Mateus, o que diferencia o zeugma da elipse? Gente, o zeugma, ele faz menção a um termo, tá certo? Em que anteriormente foi omitido, anteriormente foi citado, tá certo? Por exemplo, olha só, quando ele diz aqui, vamos entender na frase, para ficar bem massificado na nossa cabeça. Ó, porque quando lava roupas justas, ficam mais justas. Quando lava, vocês conseguem entender que aqui tinha roupas, nesse intervalo de tempo tinha roupas. Quando lava roupas largas, elas ficam mais largas. Então, a elipse é uma omissão de termo. Agora, o zeugma é uma omissão de termo anteriormente já citado. Tá entendendo? Então, aqui nós tivemos a omissão de roupas. Tivemos. De fato, nós tivemos a omissão de roupas. Então, é um tipo de elipse, Mateus? Sim. Só que a banca considerou que não, ela disse que não era um tipo de omissão, né? E desconsiderou, como vocês veem aí no gabarito, dando o gabarito letra C. Por isso que conflitua muitas vezes aí com alguns. A maioria dos concurseiros, na verdade, guardam grande dificuldade, sobretudo na língua portuguesa da FGV, porque ela traz essas peculiaridades. Talvez ela tivesse dito é um dos tipos de elipse. Aí sim, nós saberíamos que era o zeugma de fato. Beleza? Vamos em frente. A questão de número 6 vai dizer assim pra gente. Lê a frase abaixo com atenção. Quantas lindas árvores deram sua vida para que o escândalo do dia pudesse chegar sem atraso a 1 milhão de leitores? É inadequado, você veja que ela não utiliza o incorreto, ela não utiliza errado, ela não utiliza falso, ela vai utilizar um termo exatamente para te trazer um pouco de dificuldade. Ela vai dizer, é inadequado afirmar sobre o significado da estrutura, significado ou estruturação que... Vamos lá, 2 pontos. As árvores são humanizadas na frase por meio do emprego da expressão deram a vida. Gente, isso aqui acontece, tá certo? A gente teve exatamente a humanização. Árvores deram a vida, percebem? A humanização, sim, beleza. Não tem como ser o gabarito letra A, porque ela quer o inadequado. Letra B. A expressão dar a vida é uma forma mais branda para o verbo morrer, isso é o tal do eufemismo, né? A suavização ali. Fulano deu a vida pelo seu país, fulano morreu pelo seu país, não é? Letra C. A frase alude implicitamente o modo de fabricação do papel por meio da madeira? Sim. Mateus, ela alude, sim, ela faz menção implícita, de forma ali, nas entrelinhas, escondida, de forma não expressa. Ela faz menção? Faz. Olha, quantas lindas árvores deram a vida para que o escândalo do dia pudesse chegar sem atraso a 1 milhão de leitores. Percebem, gente? Então, certamente, estamos aqui diante, sim, dos processos de fabricação. Eu vou pular e vou na letra E, que diz assim, a qualidade do jornalismo indicada na frase é a rapidez na divulgação das notícias. Talvez você pudesse ter marcado, porque a banca falou aqui, há um atraso, ou sem atraso, chegar sem atraso. Isso aqui talvez pudesse ter te induzido a marcar a letra E. Mas não é, pessoal, isso aqui é realmente correto. O que há de inadequação é a letra D. Veja, a atividade da imprensa é vista como extremamente importante para o autor? Não.
Pelo contrário, não é que não seja importante, mas a gente não vê aqui na frase, tá certo? Menção do autor valorizando o trabalho da imprensa nesse sentido. Não, ele está dando ênfase à questão de quantas árvores, né? O processo ainda de fabricação ali no processo de forma implícita. A gente tem sim essa questão da velocidade com que as informações chegam. Olha aqui, ó. Chegar sem atraso, mas lembre, ele pediu a questão inadequado, né? O termo inadequado ali sobre as afirmações. Gabarito D de Deus. A questão número 7, eu trouxe o texto, tá? É de Reinaldo Pimenta, A Casa da Mãe Joana 2. Diz assim: a beça, perceba. A gente vai agora fazer o quê? Aprendemos que nós vamos ler o comando da questão. A ideia central do texto é a D. Quer mais uma dica? Leia logo as alternativas, porque você vai enxergar o texto diferente. Perceba, a letra A diz que é explicar a origem histórica de uma expressão popular. Vamos ver. Letra B, justificar a duplicidade da grafia de uma expressão. Vamos ver. Letra C, indicar o sentido preciso da expressão a beça. Letra D, mostrar como as palavras se constroem socialmente. Letra E, documentar o erro ortográfico. Galera, vamos lá. Gilmercindo Bessa, jornalista e jurista alagoano, foi adversário de Rui Barbosa na questão acreana, em que o estado do Amazonas pretendia incorporar o território do Acre. Bessa venceu a questão em favor do Acre, apresentando argumentos irrefutáveis e numa quantidade impressionante. Posteriormente, mas não muito, Rodrigo Alves, presidente do Brasil ali durante 1902 a 1906, diria a um cidadão que lhe prestava um pedido com justificativas infidáveis o seguinte: o senhor tem argumentos à beça. A partir daí, popularizou-se a expressão à beça, com C cedilha, percebem? Beça, do sobrenome lá de Gumercindo, né? Gumercindo Bessa, e beça já com C cedilha, com o sentido de uma quantidade ou intensidade. Porque os dois esses viraram C cedilha? Pergunta ele. Ninguém sabe. Porque os dois esses viraram C cedilha? É a pergunta que faz ali o autor no final do texto, né, gente? Ele está perguntando o seguinte: por que o beça, não é a expressão beça, sobrenome de Gumercindo Bessa, virou a beça com C cedilha? Se quando o presidente fez a menção, ele fez menção à beça mesmo, não é? Então, gente, agora ficou mais fácil, não ficou? Mateus, a ideia central do texto é de explicar a origem de uma expressão popular? Exatamente. Ô, Mateus, não é de justificar a duplicidade da grafia? Não, não, não. Pelo contrário, vejam que ele contextualizou. De onde que vem Gumercindo Bessa? Quem foi que citou? O senhor tem argumentos à beça, tá certo? A beça, ele fazia menção a Gumercindo Bessa, que utilizou argumentos irrefutáveis, inquestionáveis ali, e numa quantidade impressionante. Aí depois se popularizou a beça, com C cedilha, referindo-se à quantidade ou intensidade. Indicar o sentido preciso da expressão a beça? Não, pessoal. Pelo contrário, ainda há essa dubiedade. No final ele pergunta por que esses dois viraram C cedilha, ninguém sabe. Mostrar como as palavras se constroem socialmente? Também não. Talvez você ficasse um pouquinho em dúvida na D, mas se você tivesse atido 100% a leitura do texto, veria que não era a letra D. E por fim, documentar o erro ortográfico? Também não. Beleza? Gabarito A de aprovado e aprovada que vocês serão. Questão de número 8. Assinale a frase em que está inteiramente coerente, gente. Presta atenção, inteiramente coerente. Olha só, há 3 maneiras de se conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo, ou proíba seus filhos de fazê-lo. Gente, aqui não faz sentido, não tem tanta coerência. O sentido está um pouco desconectado. Faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo, ou proíba seus filhos de fazê-lo. Como assim? Ficou um pouco aqui impreciso, o gabarito está errado, beleza? Letra B. Há 3 pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal. Eu e o policial. Ora, não são 3 pessoas? Cadê a outra? Tá sem sentido também. Letra C. Turista. Alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
Tá coerente, Mateus, aqui? Tá sem sentido, né, pessoal? A coerência é exatamente esse sentido, a lógica ali, ok? O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página. Nosso gabarito está aqui, D de Deus. Gente, o mundo é um livro, beleza? E quem não viaja o mundo lê apenas uma página. Trazendo para o contexto, você está no mundo em um país. Se você não viaja, se você não conhece outros lugares, você só conhece uma página do livro Mundo que existe. Beleza, aqui está coerente. A letra E diz: se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a. Como assim, tome-a? Tomar a encruzilhada? No que sentido? De que forma? Tá fora de contexto aí. Gabarito aqui tá errado também. Beleza? Uma questão muito inteligente para avaliar a nossa capacidade perceptiva de visualizar a coerência de um texto. Questão de número 9 diz assim: assinale a alternativa do texto, assinale o texto a seguir, que é classificado como injuntivo. Mateus, importante demais você conhecer os modos textuais. De organização discursiva. O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia. Mateus, aqui é injuntivo? Não, não é injuntivo. Não há o que se falar em injuntivo, beleza? O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar. Mateus, é injuntivo? Também não. Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo e imprime o joio. Mateus, é injuntivo? Não. Letra D, cinema é a fraude mais bonita do mundo. Mateus, é injuntivo? Não. Gabarito, letra E. Mateus, o que é um texto injuntivo? Vamos lembrar de bula de medicamento, receita de bolo, tá certo? São textos que nos trazem ideias de ordem, de sugestão do que fazer, tem tom imperativo dos verbos. Olha só, há 3 maneiras de conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba. Percebem esse tom imperativo de ordem? Faça isso. Um texto de uma bula de remédio. A cada 2 horas tome tanto. Bolo, adicione tanto de farinha de trigo, tanto de leite, tá certo? Não podemos esquecer dos textos aí, nos modos textuais. Para fechar, eu trouxe aqui um pedacinho do romance, né, A Condessa Vésper, de Aloysio Azevedo, que diz: já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária a veneziana, começava a derreter-se. Alguns coziam digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios. Outros beberificavam ainda aos bufetes e faziam brindes sobre a posse, a aventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal seu término e dissolvia-se em cansaço. A afirmativa correta sobre o segmento do texto é: eu já iniciei lendo porque eu já sabia que essa questão eu precisava ler, tá certo? Mas lembrem, sempre venham no comando da questão e aí façam a leitura para ver se vai ser necessário. Letra A vai dizer assim pra gente: o trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos. Será? Vamos ver. O segmento é narrativo, pois mostra a sequência cronológica entre as ações dos personagens. O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior. A cena é vista partindo de fora para dentro do salão do banquete. Letra E, o trecho mostra as características, qualidades e especificações das pessoas presentes. Gente, a última coisa que o texto faz é isso. Mostrar qualificações, especificações, não, dos personagens. A cena é vista de fora. Gente, olha, ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se as convívias despejadas pelas outras salas. É de fora para dentro? Não, é de dentro, tá certo? Para fora. O último período do texto serve de informação redundante. Não, gente. O último período do texto ele se refere e dissolvia-se em cansaço. Tocava, afinal, né, o seu término e dissolvia-se em cansaço. É redundante? Em hipótese alguma, pelo contrário, justifica a anterior. Letra B, é narrativo? Gente, tem personagem aqui?
Tem sequência cronológica? Primeiro eu cheguei ao casamento, depois teve a cerimônia, depois fomos à festa, fulana se casou com Beltrano, fulano disse isso, Beltrana disse aquilo. Não há personagem e tampouco sequência cronológica. Gabarito é letra A. Percebam que ele está descrevendo de forma simultânea com o tempo, de forma temporal ali, os fatos que foram descritos e apresentados naquele trecho. Para reflexão, eu trouxe uma frasezinha de Charles Stanley que diz: a sabedoria é a capacidade de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Então, que possamos ser o mais sábios possíveis no nosso dia a dia. Gente, 25 minutos, tá certo? Nós batemos aqui 10 questões, mais 10 questões de bancas muito boas. Com certeza nós aprendemos bastante. Agradeço desde já a companhia de vocês, tá certo? Peço desculpa por algum transtorno. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.